Graça e paz, amados. Como é maravilhoso nós olharmos para a poderosa palavra de Deus e compreendermos e deixar essa verdade direcionar a nossa vida. Queremos falar, depois de falarmos da Páscoa, todo o plano de amor de Jesus. Jesus foi elevado aos céus então, e Jesus vinha falando disso. João 16 vai falar mais forte aqui, digamos assim, porque João 16, 17, 15, João 15, fala muito ao meu coração, porque foram as últimas palavras de Jesus. Depois no capítulo 18 ele já é preso. Então aqui ele vem falando o que iria acontecer e de que forma o Espírito Santo seria enviado, mandado sobre a igreja, né, que ele havia organizado lá em Mateus capítulo 16. Mas agora vou para junto daquele que me enviou. E nenhum de vós me pergunta: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito essas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Os discípulos estavam ouvindo e não se alegraram com isso, mas sim uma tristeza tomou conta do coração por saber que Jesus voltaria ao Pai, sairia da presença deles, né? Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador, e está em maiúsculo aqui, o Consolador, não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Então, quem enviou o Espírito Santo de Deus sobre a igreja, sobre a face da terra? Jesus. Jesus elevou-se aos céus e ele disse: olha, importa que eu vá para que eu envie o Consolador. Quando o Espírito Santo vier, quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Ou seja, a humanidade por si, pela sua forma natural, não crê. Então, precisa que alguém convença o homem pelo intelecto, pelo raciocínio, que Deus nos deu uma razão. É importante que alguém convença. Nós não temos esse poder de convencer, nós temos a oportunidade de pregar a palavra. Essa palavra, quando a Bíblia diz que homens e mulheres conhecem essa verdade tem o poder de libertar. Então, às vezes, nós queremos ser o Espírito Santo, nós queremos convencer nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos amigos. Nós não temos esse poder, Deus não nos deu. Agora, Deus deu uma ordem para irmos e pregar o Evangelho a todos os povos e fazer discípulos. Essa é o que Deus nos incumbiu. Agora, o convencimento quem dá é o Espírito que vivifica, que vai à frente, onde corações conhecem a verdade, se rendem. O Espírito Santo convence o homem do pecado, porque a humanidade não crê no Senhor. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe desse mundo já está julgado. Então, o Espírito Santo é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, da condenação eterna ou da salvação eterna. É muito importante que as pessoas tenham uma tendência a não crer em céu e inferno. E o homem natural, eu creio que não crê mesmo. Agora, quando a gente é convencido pelo Espírito Santo, que há um juízo, e Deus é o justo juiz, e Jesus é o nosso advogado para aqueles que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador, então isso faz sentido. Diante da verdade, diante do Espírito Santo nos convencendo. Então o Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Infelizmente, em muitas igrejas é proibido pregar sobre pecado, que tais coisas é pecado. Mas nós precisamos falar. Jesus sempre apontou o pecado, sempre apontou a sua justiça e o seu juízo. E a palavra de Deus, ao anunciarmos, tem esse poder, de corrigir, de exortar, de instruir na verdade. Então, são correções e de edificar. Então, as correções são maiores do que a palavra de bênção, digamos assim. Então, a palavra ela não pode ser pregada de forma leviana, de forma a nós não
darmos a devida atenção e repassarmos algo com autenticidade. Que tipo de palavra você gosta de ouvir? A palavra que somente passa a mão, né, nos nossos pecados, ou aquela que nos leva a uma transformação de vida? A palavra que não leva a uma transformação de vida não é o verdadeiro evangelho. É um evangelho que não tem estrutura, não tem base. Que nós venhamos dar lugar ao Espírito Santo, que o Espírito Santo venha nos mostrar, nos convencer de quão pecadores somos, e vamos estar um dia diante do juízo de Deus e receberemos a sentença do Senhor. Qual será a sentença? Nós que escolhemos a sentença diante das nossas ações, diante das nossos entendimentos, diante da nossa fé que nós temos no Senhor. Que Deus te abençoe, que sejamos homens e mulheres que dão espaço, dão lugar ao Espírito Santo de Deus. Que Deus abençoe.